TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa noite a todos, mais uma vez, bem-vindos. Antes de começarmos com a palestra, duas recomendações, só recomendações. A primeira, que ponham os vossos telemóveis no silêncio ou no modo de avião. Obrigada, Isabel. E o segundo, que se tiverem com as pernas cruzadas, que as descruzem. Porquê? A maior parte já sabe, mas para aqueles que vêm pela primeira vez, nós estamos rodeados por energias. Umas são centrífugas, outras são centrípetas. Sejam umas, sejam outras, elas estão constantemente a circular. Na sala, além de na sala de passe, na sala também estão amigos espirituais que nos vão também ajudar de outra forma, se for necessário. E então, se nós cruzarmos as pernas, o que é que vai acontecer? Pernas ou braços? O que é que vai acontecer? Essas energias vão cortar-se, digamos assim, naquele sítio onde nós cruzamos, aqui. E aquilo que os amigos espirituais, nos podem ajudar, vai ser muito dificultado, porque as energias não estão a circular como deve ser. Então, para vosso benefício, se quiserem, então descruzem as pernas e porque nós temos muito hábito, mulheres ou homens, de estarmos com a perna cruzada, não é? É muito natural que voltem a cruzá-las, mas se lembrarem, descruzem-nas, porque só vos vai fazer bem. Pronto, e depois disto, vamos então à nossa palestra de hoje. E vamos então, como vocês veem, vamos falar de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no ponto 11, é o ponto 11 e o ponto 12. Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico. Respondeu isto aos fariseus. E nós hoje gostávamos então de vos falar de tudo aquilo que na nossa vida tem tanta importância, que é Jesus e, para nós espíritas, a doutrina espírita, que não nos podemos esquecer que é, efetivamente, o cristianismo restaurado. Emmanuel, o guia de Chico Xavier, chama-lhe umas vezes cristianismo restaurado, outras vezes chama-lhe cristianismo redivivo. É a mesma coisa, o que ele quis dizer. E, portanto, a doutrina espírita para nós é importantíssima. E nós gostávamos hoje, então, de abordar o tema porque há muita gente que acha que é autossuficiente e que não erra nunca. Nunca erra, só os outros. Mas eles nunca erram. E isto apesar de que nós sabemos, pela doutrina, que todos nós somos imperfeitos, que ainda estamos num estágio de evolução a começar, muito baixo, diria eu, e este pensamento de que somos autossuficientes, de que nunca erramos, é um pensamento distorcido e que é próprio de quem? Dos orgulhosos. E, no fundo, todos nós ainda somos orgulhosos. Então, com esta frase, não são os sãos que precisam de médico, Jesus explicou porque é que se dirigia mais aos excluídos da sociedade, àqueles que sofriam e aos pobres. Porque, como precisavam mais de consolo, todas essas pessoas estavam mais preparados para ouvir e compreender as coisas espirituais de que os orgulhosos, que
que julgam bastar-se a si próprios, acham que não precisam. Então, o grande problema, na verdade, que assola a humanidade é a ignorância em relação às coisas espirituais. E Jesus, então, veio dizer-nos que os seus ensinamentos são precisamente para aqueles que já temos consciência de que somos imperfeitos e que procuramos a verdade espiritual. E então vamos começar com a passagem do Evangelho de Mateus, que diz assim: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança dos impostos e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu-o. Encontrando-se Hoje não me sai. Encontrando-se Jesus à mesa em sua casa, em casa de Mateus, numerosos publicanos, que eram os cobradores de impostos dos romanos, e outras pessoas de má vida, como diziam os detratores de Jesus, vieram e sentaram-se com ele e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos discípulos: por que é que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Jesus ouviu-os e respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Nesta passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, em primeiro lugar, o que nós vemos é a humildade de Jesus. Ele, que foi o espírito mais perfeito que pisou a terra, fazia questão de se sentar ao pé dos homens que eram considerados pessoas de má vida e pecadores. E Mateus era um deles, porque era cobrador, era judeu e cobrador de impostos para os romanos. E geralmente, então, todos os publicanos, como Mateus, eram judeus, mas eles eram considerados impuros e malditos pelos outros judeus. Em segundo lugar, vemos também aqui a perspicácia de Jesus, porque ao perceber a ironia na pergunta dos fariseus, que eram, como nós sabemos, a classe dominante religiosa da época de Jesus e seus inimigos, porque o mestre os acusava, se não a todos, pelo menos à maioria, de falarem em Deus, mas não seguirem os seus ensinamentos. Então, Jesus, ao perceber a ironia na pergunta dos fariseus, ele mostrou-lhes, e a nós, que veio ao mundo para ajudar os doentes, mas não são só os doentes do corpo, são principalmente os doentes do espírito, isto é, todos nós, porque todos nós erramos, porque todos nós temos defeitos, porque todos nós temos vícios e, portanto, ele veio para todos nós, especialmente então para os doentes da alma. E então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, diz-nos Allan Kardec o seguinte: Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e deserdados, porque são eles que têm mais necessidade de consolações. Dirigia-se aos cegos e dóceis, aos cegos dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não aos orgulhosos, que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Realmente, e nós vemos isso todos os dias, os orgulhosos e os poderosos, convencidos que têm sempre razão, regra geral, questionam os factos que desconhecem, porque não conseguem admitir que ignoram alguma coisa ou então que os outros apresentem uma ideia diferente da deles e que esta
possa ser verdadeira. Sim, Jesus, tal como afirmou na passagem do Evangelho que citamos, só pode ensinar quem quiser aprender, quem quiser que os seus olhos sejam abertos, isto é, quem puser o orgulho de lado e se veja como aquilo que é, ou seja, um cego espiritual. Isto é um cego espiritual porque não conhece a verdade e deve pôr-se com humildade na posição de aprendiz. Porque se o homem for orgulhoso, ele não vai conseguir compreender as coisas de Deus. E a fé em Deus deve fazer com que estejamos prontos para corrigir os nossos próprios defeitos e a procurar a compreensão. Pôr um pouco de lado os nossos interesses materiais e dedicarmos-nos ao próximo e a conhecermos-nos intimamente. E a doença física não é senão uma maneira da natureza falar connosco. Nunca devemos tratar apenas os sintomas das nossas doenças, sem que a causa ou as causas que a desencadearam não sejam também tratadas e aniquiladas, porque a cura processa-se sempre de dentro para fora, isto é, do nosso interior para o nosso exterior. Porque a cura está no nosso espírito, no nosso corpo espiritual, a que o Espiritismo dá o nome de perispírito, não é? E, portanto, a cura é sempre interna, nunca externa. E quando as pessoas dizem já estou curada, até pode ser que o esteja, mas tem que ter mérito espiritual para que a cura aconteça. Senão, apenas o que acontece com os remédios, digamos, materiais, físicos, é que a pessoa fica realmente, aparentemente, está curada, mas no seu corpo espiritual continua latente a doença que saiu cá para fora e que foi tratada, e bem, dentro da medida do possível, pela medicina do homem. Então, vamos ver aqui, numas perguntas, como é que isto se faz, quem é que precisa de médico? E nós respondemos, quem está doente, não é? Quem é que está doente? Ora, aqui é que começa o resto. Quem é que está doente? E doentes, meus caros amigos, estamos todos. Todos aqueles que temos falta de harmonia, de equilíbrio, em qualquer atitude que tenhamos, estamos doentes. Da alma, do espírito, não do corpo. E Jesus veio para esses doentes essencialmente, para todos nós. Todos somos doentes da alma. É melhor não nos esquecermos disto. Onde é que está a origem da doença? No espírito. A origem da doença está no espírito. O que é que o médico dá ao doente para que fique bom? Um remédio, como é óbvio. E para Jesus havia 3 tipos de doentes. Os do corpo físico, que são os que têm alguma parte deste mesmo corpo desequilibrada, desarmonizada. Os doentes da mente, que são os que têm falta de harmonia emocional. E os doentes do espírito, que somos praticamente todos os habitantes da Terra, porque, como eu já disse, todos ainda temos imperfeições, vícios e desvios de conduta. Portanto, todos nós somos doentes e somos ainda muito poucos os que pensamos na verdadeira cura. E pelo contrário,
somos imensos aqueles que ainda só procuramos a melhoria exterior através do comprimido ou da injeção. Essa não é a verdadeira cura e não é isso que Jesus nos veio trazer. Então, até que ponto, dizemos nós, é que o remédio que se engole ou a injeção que nos dão nos vai ajudar? É claro que sim, que vai ajudar, mas vai ajudar temporariamente. Mas a verdadeira causa de todas as doenças está no coração, isto é, nos nossos sentimentos e emoções. E enquanto não mudarmos o nosso interior, isto é, enquanto não mudarmos a nossa maneira de ver as coisas e os nossos sentimentos, nós não vamos estar curados. Vamos ter sempre a possibilidade de voltar a apresentar sintomas. Porque nós sabemos, e o Espiritismo nisto nos ensina, que se pensarmos em factos negativos, vamos gerar energia negativa à nossa volta. Muita. Não há dúvida de que, em muitos casos, o remédio é evidente que é fundamental para que possamos sobreviver a um determinado momento de dificuldade. Mas o problema não está em tomarmos o remédio, mas sim em pensarmos que o remédio nos vai trazer a cura. E isso, infelizmente, para os que assim pensam, não é verdade. O remédio é apenas um paliativo. Atenua, mas não cura, porque quem cria as doenças é a nossa mente, é o nosso pensamento. E, portanto, gradualmente nós vamos gerando na nossa vida aquilo que desejamos. Mas se não tivermos em conta o equilíbrio, a harmonia do espírito, de que é que serve tomarmos remédios se emocionalmente nós vamos continuar desequilibrados? Então, o Evangelho diz-nos: desejamos a saúde, mas não nos desfazemos da inveja, da raiva, do rancor ou da melancolia. Racionalizamos as nossas emoções e apresentamos todas as justificações que achamos lógicas para mantermos certos procedimentos e atitudes. E há coisas que nós podemos cortar já, não é? Quando começamos a pensar nelas. Por exemplo, porquê é que continuamos a desperdiçar o nosso tempo com a maledicência a falar mal dos outros ou com a conversa fútil e que é absolutamente infrutífera, que não nos vai levar a lado nenhum? Quantas vezes é que nós telefonamos aos nossos amigos, não para saber como eles estão ou para os ajudarmos, mas sim para falarmos mal dos outros? Quantas vezes? Ou falar mal deles, ou falar mal de acontecimentos em que eles estiveram envolvidos e que nós, que não estávamos presentes, portanto, não conhecemos bem, não é? Outra coisa, nós vemos com imensa facilidade os defeitos, os vícios, os problemas que os outros têm. Mas temos enorme dificuldade em olhar para nós e vermos os nossos próprios defeitos, vícios ou problemas, não é? É ver aquilo que Jesus também chamou o argueiro no olho alheio e não ver a trave no nosso olho. O argueiro é o cisco, não é? A palhinha. Não ver a palhinha no olho alheio e não ver, aliás, ao contrário, ver a palhinha no olho alheio e não ver a grande trave que nós temos no nosso olho. Então, perguntamos, como é que queremos ter o equilíbrio orgânico se não sabemos calar-nos, desculpar-nos, ajudar ou compreender o nosso próximo?
Vamos pensar nisto, não é? Porque nós o que realmente precisamos é de nos voltar para o nosso íntimo, para tudo o que temos de mudar em nós. Devemos lembrar-nos que desta vida não levamos nada, a não ser aquilo que acumularmos de bom no nosso espírito. E estes tesouros, porque são verdadeiros tesouros, o que é que são? São as virtudes que pudermos conquistar. Tudo o resto nós vamos deixar aqui no mundo físico. Por isso, e há um desafio que vos deixamos aqui. Ó João, chega aqui, faz favor. Desculpem, mas sem ele eu não sou nada aqui neste... Não. Já está. Pronto, obrigada, João. É por isto que ele é imprescindível nesta casa. E não só. Mas pronto. Uma das reflexões que nós fazemos sempre aqui e insistimos, seja aqui na casa, seja em qualquer outra casa espírita, é que estudem. As pessoas precisam de estudar para que possam começar a compreender melhor tudo o que se passa na sua vida e à sua volta. Porque, e Jesus também nos disse, que as oportunidades de crescimento são-nos dadas a todos, mas há uns que se acomodam com aquilo que têm, mas ao passo que outros continuam a sua caminhada evolutiva. E não nos esqueçamos de outra frase de Jesus muito importante: a cada qual será dado conforme as suas obras. E isso é o mais importante de tudo. A cada qual será dado conforme as suas obras. E, então, sobre os doentes da alma, que somos todos, não nos vamos convencer que estamos à parte. Os outros são doentes, eu não. Eu sou muito boazinha, eu faço todo o bem que posso, etc, etc, etc. Não é? Não. Todos nós, em determinado momento, quando nos chega a mostarda ao nariz, como dizemos aqui em Portugal, não somos assim tão bonzinhos. Todos nós falamos ou continuamos a falar mal, porque há coisas que não gostamos nos outros e vamos criticá-los. Tudo isso que nos parecem coisas sem importância para o mundo espiritual, para a espiritualidade superior, são muito importantes. E ficam tristíssimos quando nós caímos numa dessas. Muito tristes mesmo. Porque temos sempre amigos espirituais ao nosso lado. E o que eles pretendem é que nós evoluamos cada vez mais rapidamente. E quando nós tropeçamos e caímos, não é? O que temos a fazer é levantar-nos, como dizia o nosso Sr. Orlando Carvalho, para quem não o conheceu, era o dirigente desta casa, dirigente e fundador. Ele dizia-nos sempre: nós caímos, levantamo-nos, mesmo que tenhamos os joelhos desconjuntados, mas vamos em frente, não é? Enfim, e é isso que nós tentamos todos os dias fazer aqui. E vamos ver num livro que o nosso Chico Xavier nos deixou, chamado Livro da Esperança, que é um livro de mensagens extraordinário, como todos os que o seu guia espiritual Emmanuel nos trouxe. Ele, a certa altura, vai nos falar no capítulo 78 sobre os doentes da alma. E ele vai nos dizer assim: milhões de nós outros
os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Não é? Não é de hoje, não é de ontem, é de muitos séculos, de muitas encarnações. E sobre esta frase de Emmanuel, nós podemos afirmar que é por isso que os bons espíritos costumam dizer que a Terra é um grande hospital-escola, onde as nossas almas vêm procurar a saúde integral que nos é proporcionada pela aprendizagem do equilíbrio e da harmonia das nossas emoções e sentimentos. Mas, para isso, nós precisamos de assumir as responsabilidades pelas nossas ações. É também importante que nos lembremos que nós devemos canalizar muito bem as energias que circulam em nós e de que já falámos logo no início, mas também essas energias devem circular em nós através do equilíbrio e da harmonia. E como a maior parte de nós ainda não faz nada disto, somos milhões de doentes. Não é milhares, é milhões. E vejamos uns exemplos do que é ter-se saúde. É vivermos com equilíbrio e em paz com a família que temos. É vivermos com equilíbrio e em paz com o dinheiro que temos. É vivermos com equilíbrio e em paz no nosso emprego. É vivermos com equilíbrio e em paz no meio social em que a vida nos situou, sem nos sentirmos frustrados por não frequentarmos o meio em que sonhamos viver. E, portanto, a saúde integral é um conceito amplo e, quando olhamos para todas as suas variáveis, achamos impossível alcançá-la na Terra. E é por tudo isto que somos milhões de doentes fustigados com dores, com sofrimentos e com carências nesta ou naquela área da nossa vida. E vamos retomar o livro da Esperança e o benfeitor Emmanuel continua a dizer-nos o seguinte: carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. E Emmanuel vai continuar. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. E se não, vejamos. Nas perturbações do egoísmo, faz aos outros o que desejas que os outros te façam. E nós sabemos que o egoísmo é o espiritismo que nos ensina, é a doença da alma que nos impede de vivermos a fraternidade pura. E ele continua, nas convulsões da cólera, diz-nos ele, na paciência te possuirás a ti mesmo. E a cólera, diz-nos a doutrina espírita, que é uma crise de animalidade e violência que nos cega, atirando-nos para o abismo do isolamento. Nos acessos de revolta, continua Emmanuel, humilha-te e serás exaltado. E a revolta é um ataque do orgulho e a pretensão de falso merecimento que nos rouba a conquista da humildade. Na paranoia da vaidade. Olhem como ele chama a vaidade. Quem é vaidoso está paranoico. É paranoico. É o que ele diz, não sou eu. E ele sabia o que dizia, porque é um espírito muito superior. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu
sem a simplicidade de uma criança. A vaidade é a demência do sentido da realidade ao pensarmos que somos aquilo que não somos. Na paralisia do espírito por falsa virtude, continua Emmanuel, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. A dissimulação é uma doença do caráter que nos afasta da aprendizagem pelo medo de que descubram como somos realmente. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. O ódio é o cancro do afeto que sufoca as células benfazejas do amor e que intoxica as relações. E Chico Xavier dizia sempre que o ódio é o amor que adoeceu gravemente. Olhem que frase linda, hein? O ódio é o amor, só que adoeceu gravemente. E continua Emmanuel, nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. A ignorância é uma metástase da preguiça e do comodismo que rouba à pessoa o prazer de aprender e de crescer a fim de viver mais e melhor. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. A ofensa é o transtorno da compreensão que endurece a violência, levando à loucura da vingança. E aqui nós temos que fazer uma pausa para nos lembrarmos que há 2 tipos de perdão. É o perdão da boca para fora e o perdão do coração. Não tem nada a ver um com o outro, não é? Eu perdoo, mas não esqueço. Isso é o que normalmente nós dizemos, não é? Perdoo, mas não esqueço. Então, isso é perdoar alguma vez? Se eu não esqueci, não perdoei. O perdoar é o esquecimento. Se eu não esqueço, não perdoei. Portanto, vamos aprender a saber, a perdoar, não é? Começamos pelas coisas pequeninas, que não têm assim grande importância, não é? E, a pouco e pouco, iremos conseguindo perdoar outras que achamos mais graves. Que achamos, se calhar até nem são. Nós não sabemos, porque muitas daquelas que nós não perdoamos hoje não é senão a lei de causa e efeito a funcionar e eu no passado fiz àquela pessoa ou a uma outra que ela naquele momento está a representar a ofensa que ele hoje me está a ser infligida a mim. Não se esqueçam nunca que há leis naturais, leis de Deus, que são irrevogáveis e que nós devemos ter sempre presente. E uma delas é a lei de causa e efeito. E para o perdão também se aplica. E além disso, devemos pensar que devemos ver também e pensar em nós próprios, porque Deus e o seu Filho Jesus, que através dos amigos espirituais veem tudo aquilo que nós pensamos e sabemos, porque tudo aquilo que pensamos e sabemos está refletido na nossa aura, não é? Tudo. E é por isso que os espíritos, sejam eles de que categoria forem, inferiores ou superiores, sabem tudo aquilo que nós pensamos, em cada momento da nossa vida. Porque no momento em que nós pensamos, já estamos a plasmar na nossa aura esse pensamento, seja ele qual for. Então, lembremos-nos que todos também conhecem os nossos erros, aqueles que nós fazemos, e que, desculpem, e que também gostamos de ser perdoados por ele.
pensando no dia da manhã, é sempre com interesse. Vou chegar ao lado de lá e, como me portei mal, deixa cá pedir desculpa e que me desculpem já, que me perdoem, que é para eu depois não ter problemas do lado de lá quando lá chegar, não é? Então temos que fazer isso, é aos que estão aqui, deste lado também. Lembrar-nos que também gostamos de ser perdoados quando falhamos, não é? E Emmanuel vai continuar dizendo: nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Vocês já perceberam que o que está entre aspas nas frases de Emmanuel são frases de Jesus, que Jesus pronunciou ao longo e que estão ao longo da sua vida pública e que estão nos 4 evangelhos. E nós dizemos que o desespero, então, é o entorpecimento da confiança na justiça divina que nos ampara e consola em todos os instantes, dando a cada qual conforme as suas obras. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. E a incerteza é a falta de fé na providência divina, que faz com que atuemos no mundo como se não tivéssemos um Pai especial, Deus. Então, por aqui vemos que o amor é o remédio que nós devemos tomar em todos os instantes da nossa vida. E podemos usá-lo quando quisermos, elevando uma prece a Deus. Ao elevarmos uma prece a Deus, por aqueles que amamos ou por aqueles que ainda não conseguimos amar, estamos a mostrar ao Pai que estamos no bom caminho, que estamos a tentar. E como nós aqui na casa sempre dizemos, porque foi isso que o nosso mentor Batuíra, quando se manifesta, sempre nos diz, é que nesta fase da evolução em que todos nos encontramos, a única coisa que a espiritualidade superior que Jesus nos pede é a boa vontade. E a boa vontade é também ir tentando todos os dias, e tropeçando e caindo e levantando-nos mesmo com os joelhos desconjuntados e prosseguir. Então, vamos efetivamente aprender que o amor é que realmente nos cura a todos e que é o remédio para todos os males, sejam eles quais forem. Na família, por exemplo, o amor fecha as feridas e fomenta o bem-estar entre todos. No emprego, o amor suaviza as relações e aumenta o afeto entre os colegas. E na sociedade, o amor cria laços de fraternidade entre pessoas desconhecidas. Jesus, o médico das nossas almas, porque é Ele é quem nos cura. Veio à Terra para todos nós, mas nenhuma doença pode ser curada se continuarmos a manter a receita no bolso, sem tomarmos as doses necessárias do remédio que cura tudo, que é o amor. O amor é sempre a solução. Não é só o amor pequenino com letra minúscula e daí eu ter posto com letra maiúscula, porque o que estamos a falar aqui é do amor transcendental, não é? Mas que começa também pelo amor material. E depois, a pouco e pouco, torna-se transcendental. E ainda na mesma mensagem 78 deste livro, o benfeitor Emmanuel ainda afirma isto: nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde, que precisam de médico. Sim, continua ele, somos espíritos enfermos, com ficha específica, nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, desde os quais
instrutores e benfeitores da vida maior, nos acompanham e analisam ações e reações. Lei de causa e efeito. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, vejamos agora o que nos diz o instrutor Druso neste livro do André Luiz, psicografado igualmente por Chico Xavier, chamado Ação e Reação. No capítulo 19, ele explica-nos que quando o corpo humano tem doenças, estas correspondem ao estado evolutivo espiritual da pessoa e constituem uma retificação. As doenças são sempre aquilo que também é chamado exaustores kármicos. Quando elas vêm, passam para o corpo físico, elas funcionam como se fosse um exaustor. Elas estão no corpo espiritual e são despoletadas por nós através da nossa mente, dos nossos pensamentos negativos, etc, etc. Há muitos motivos para essa exaustão, para que funcione o corpo físico como um exaustor, mas agora isso daria para outra palestra e não é o caso. Então, todas as deficiências de comportamento no presente, em vidas futuras, vão gerar corpos físicos com os seus correspondentes problemas patológicos. Mas lembremos-nos exatamente de que essas expiações são pedidas por nós. Somos nós que as pedimos quando estamos a programar com os nossos amigos espirituais a nossa futura reencarnação. Somos nós que as queremos. Basta ler os livros de André Luiz para vocês aprenderem e verem que é isto assim que se processa. Por exemplo, nos Mensageiros, o livro Os Mensageiros, o livro Missionários da Luz. Nesse livro, tudo é explicado. Porque é que nós vimos com determinadas doenças, porque é que nós vimos com problemas variadíssimos. Então, lá há vários casos, é no capítulo 12 dos Missionários da Luz, mais concretamente, no 11 e no 12, que vêm a explicar vários casos de vários espíritos que vão encarnar e que pedem para vir com uma perna assim, com uma senhora, por exemplo, pede para vir o mais feia que puder, porque a beleza só lhe trouxe grandes problemas na vida anterior. E para ela não voltar a cair, ela pede para vir muito feia, feíssima, etc. Há N exemplos. Portanto, tudo o que seja doenças que nós tenhamos hoje, e estou a falar de doenças graves, é evidente, como eu digo sempre, não é precisamente uma gripe, não é? Mas tudo o que são doenças graves têm a sua causa no nosso passado ou no nosso presente anterior, desde que tenhamos sido muito negativistas, sempre a dizer mal de tudo, etc, etc, etc. Portanto, ai, meu Deus. Então, vamos lá ver. Ele, no Ação e Reação, no capítulo 19, diz que há um conceito inédito neste livro, aliás, como em quase todos os livros de André Luiz, que são os livros científicos, digamos assim, da doutrina, há sempre coisas novas a aprender e deixem-me que vos diga que estes livros foram escritos entre 1944 e 1957, o último, 6.
E muito daquilo que é ali dito ou transmitido por André Luiz foi descoberto a partir dos anos 70. Muitas das coisas que André Luiz já nos trouxe na década de 40 e de 50. Bom, neste livro, o Ação e Reação, ele fala-nos neste novo conceito, que há 3 tipos de dor. A dor evolução, que está presente nos animais e nas plantas, a dor expiação, que é aquela que nós mais sentimos para regeneração da pessoa, e a dor auxílio, que também acontece em muitos casos, para evitar quedas maiores, ou então para a recuperação de antigos erros. Não me digam que não é fascinante o André Luiz e os livros dele. Eu acho absolutamente extraordinário. E então, o instrutor Druso diz a André Luiz o seguinte: a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a se lhe refletirem na veste carnal como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeras capazes de conduzir a alma aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Mas, agora vem o outro lado, graças a Deus, mas que também carreia consigo as faculdades de criar no próprio cosmos orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, faculdades estas que se podem ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoou, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos em seu favor. E não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. É evidente que os sublinhados fui eu que os pus, porque acho que é muito importante nós sabermos isto. Oração, disciplinas retificadoras, resistência mental ou serviço ao próximo são grandes antídotos para as doenças. E, voltando ao livro da Esperança, vejamos então, no fim do capítulo seguinte, do capítulo 79, Emmanuel vai nos dizer: muitas vezes perguntamo-nos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho, se por enquanto somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à Terra para reabilitar os sãos. Críticos do mundo indagarão igualmente que diferença fazem para nós as teorias de cura espiritual e as diligências pela sublimação íntima, se estamos estropiados da alma, tanto agora quanto ontem. Podemos, no entanto, responder, esperançados e otimistas, que há muita diferença, uma vez que no passado éramos doentes e insensatos, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas. E no Evangelho de Mateus está escrito que Jesus também afirmou: se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, está nas nossas mãos, só nas nossas mãos, o caminho que queremos seguir.
E não é precisamente tornar-nos fanáticos. Jesus diz que devemos perder a nossa vida por amor a Ele e ao Evangelho. Mas isso não quer dizer que nos vamos transformar em alienados mentais, em fanáticos, que estão todo o dia a rezar. Não é nada disso. Devemos viver no mundo e cumprir as nossas obrigações sociais e profissionais da melhor maneira possível. Mas também devemos ter tempo suficiente para fazermos a nossa aprendizagem espiritual, porque assim estamos a alimentar a nossa alma com aquilo de que ela realmente precisa e que é aquilo que a satisfaz, que é dar-lhe o progresso espiritual e intelectual, que é esse o principal objetivo da nossa existência na Terra. E vamos acabar com as palavras que Jesus disse a João Evangelista numa das suas reuniões, onde o Cristo se reunia, ele reunia-se todas as noites com os discípulos, e ele nessas reuniões, ele respondia às perguntas que os discípulos lhe faziam, e que estão descritas neste livro lindíssimo, mas lindíssimo mesmo, acreditem, chamado Ave Luz. E então, João, evangelista, estava reunido, como estava a dizer, com Jesus e os outros discípulos, quando teve uma experiência transcendental. E conta que, eu vou ler, a sua visão espiritual abriu-se e viu grandes personagens da história que, em perfeita comunhão com Cristo, tinham os seus mesmos interesses: ajudá-lo a espalhar o Evangelho Redentor. O panorama que João via era deslumbrante. Eram mais de 3.000 espíritos e destes, a maior parte eram os mais ilustres que já pisaram a terra. E então, chorando e emocionado, João levantou-se e pediu a Jesus que lhe explicasse o que era o amor. E então Jesus disse-lhe o seguinte: João, meu filho, lembraste-te do amor que faz lembrar Deus na sua glória. O amor é a irradiação mais pura que poderemos perceber e é ele que sustenta a vida em todos os ângulos. Todos os dons nas suas particularidades, todas as filosofias nos seus conceitos, todas as religiões na arte de educar, todas as ciências nos estímulos de curar, enfim, toda a vida na profusão infinita. Se não houver amor, a pessoa vive sem existir, é uma peça na forma. Sem amor, desaparece a verdadeira vida. O amor é o único nome que pode substituir a Deus. Então, vamos cultivar os bons sentimentos que levam ao amor, a fim de termos saúde do corpo e da alma. E muito obrigada pela vossa atenção e muita paz a todos. Então, depois da nossa Rosarinho, isto é muito difícil dizer, seja o que for, porque foi mais que bem explicado, mas lembrei-me que Jesus tinha uma predileção especial por João, porque ele era o discípulo que mais amava. E, de facto, o amor é o sentimento que nos faz elevar e cada vez chegar mais perto de Deus. Por isso, vamos então falar com Ele, como fazemos sempre, através da oração. Vamos dar por encerrado o trabalho da noite e vamos tentar sintonizar-nos com a espiritualidade amiga, com os amigos espirituais que aqui se fizeram presentes na Câmara de Passe, para derramar sobre todos nós as bênçãos que a espiritualidade amiga sentiu e sabe que nós precisamos.
Tal como o Sr. Orlando nos disse, é nesta altura que os nossos familiares e amigos se aproveitam, aqueles que já estão do outro lado da vida em condições para o fazer, para vir ter connosco e matar também as saudades que nós tanto temos. E assim, Senhor, com o coração cheio de gratidão, por todas as bênçãos aqui derramadas, pelo vosso Evangelho que nos veio ser relembrado através do Consolador prometido por vós. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que nos são dadas nesta vida, pela bênção da saúde, pela bênção do trabalho, da família, de ter um lar, de ter sempre alguém que se importe connosco. Agradecemos pelos amigos espirituais e, em especial, pelo anjo da guarda de cada um, que nunca nos abandona nas situações felizes e está sempre presente nas difíceis. Aproveitamos, Senhor, para pedir que estas bênçãos possam sair destas paredes e possam ser levadas a todos os corações que se encontram em sofrimento por todo o planeta. Pedimos em especial, Senhor, onde há a guerra, que possa a vibração do amor apacentar aqueles corações endurecidos, para que a paz se faça presente em cada um. Pedimos por todos os doentes, por todos aqueles, Senhor, que ainda se encontram perdidos e longe de vós, que os vossos mensageiros de amor possam trazê-los para o verdadeiro caminho. E pedimos, Senhor, também por todos nós, que estas vibrações possam chegar aos nossos lares e a todos aqueles de quem gostamos e chegar também a todos aqueles com quem ainda não conseguimos ter afinidade. Guardai-nos, Senhor, e ajudai-nos a cultivar os bons pensamentos, as boas ações e a servir sempre em vosso nome onde nos encontrarmos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, bom regresso a casa e não se esqueçam das águas. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.